tanto quanto curioso, né? Porque a gente precisa de fato lembrar o que é esse bicho que a gente tem dentro de casa. E em diferentes aspectos, né? Desde o ponto de vista, vamos dizer, aí, mais arqueológico, né? Histórico arqueológico, mais evolutivo, né? De onde eles vêm, o que eles estão fazendo ali, né? E quais são as necessidades inerentes desse cão, como algumas questões dessa relação entre cães e humanos, que é muito importante que a gente entenda, para que de fato a gente consiga atender às demandas dos nossos cães. Um dos pontos cruciais aqui é que você entenda que essa construção que foi feita desse cachorro todo frágil, esse cachorro todo sensível, esse cachorro que foi colocado para nós como sendo um humano peludo, ela é uma construção muito moderna e ela tem um objetivo único e exclusivo mercadológico, né? Uma vez que a gente considera que esse cão é extremamente frágil, a gente começa a criar uma série de necessidades para esse indivíduo que não são necessidades reais. E para atender a essas necessidades surge então uma série de produtos para esses indivíduos, onde a gente vê hoje em dia, né, a gente entra dentro dessas lojas desses pet shops maiores, a quantidade assustadora de produtos que existem ali dentro, que são totalmente desnecessários do ponto de vista do cão. E entra aqui o primeiro ponto da nossa aula, que é justamente esse: a gente entender quais são as necessidades dos cães e quais são as necessidades que nós projetamos sobre esses cães. Um exemplo muito prático que a gente pode tirar, né, mais uma vez voltando na questão da visita ao pet shop, existem ali vinho para cachorro, cerveja para cachorro, cupcake para cachorro, uma série de supérfluos que não são necessários nem mesmo para o ser humano, e a gente quer dar isso para o nosso cão, muitas vezes na tentativa de agradar ao nosso cão, mas na verdade a gente está fazendo isso única e exclusivamente para nos agradar, para nos fazer sentir melhor. Porque para o nosso cachorro seria muito mais proveitoso, ele ficaria muito mais satisfeito, pensando num cão médio aí, né, tirando a exceção de cães que têm algum problema comportamental, se você levasse ele para um passeio, por exemplo, para farejar, para rolar na grama, para ter contato com o ambiente, seria infinitamente melhor do que você dar um cupcake para ele, um cupcake do cachorro, né, o cachorro cake, não sei como é que chamou aí, o cup dog. Então a gente tem que começar a entender isso, né? Se de fato o meu cachorro precisa de uma outra caminha ou se ele precisa mais de ir para a rua passear. Se de fato o meu cachorro precisa mesmo dessa nova coleção de coleiras que saiu do não sei de quem, ou se ele precisa ir para a rua passear. Se o meu cachorro precisa mesmo dessa festa de aniversário, que eu particularmente acho isso o extremo da falta de bom senso, é, ou se o que ele precisa mesmo é de ter uma rotina diária de passeio. Estou falando do passeio porque é uma coisa muito simples e que todo cão precisa, que não custa nada, a não ser a nossa organização. Isso é o que cães precisam. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essas demandas, essas necessidades dos cães um pouquinho mais à frente, mas é importante que a gente tenha isso muito claro, que a maioria das coisas que nós dizemos fazer pelos nossos cães, nós na verdade estamos fazendo por nós, única e exclusivamente por nós. Nós não estamos pensando no nosso cão. E quando a gente pensa em dar para eles, né, a vida que eles merecem, que eu acho que é o objetivo de todos vocês que estão aqui, vocês já são especiais por isso, né? Vocês já estão buscando um conhecimento fora desse mainstream, né, fora desse sistema. Uma vez que a gente busca isso, a gente precisa entender e atender essas necessidades dos cães. É, eu vou falar agora sobre uma coisa que talvez possa incomodar, né, algumas pessoas. Eu nunca disse isso em aula, já disse isso em alguns momentos dentro do meu perfil do Instagram, em algumas situações, em algumas aulas, assim, passei superficialmente, mas eu tenho muito interesse, já há alguns bons anos, né, que eu estudo a questão do desenvolvimento neurolinguístico, desenvolvimento linguístico, linguística, criação, né, como o ser humano pensa e como que a linguagem interfere nessa forma de pensar e como que é importante a gente ter um domínio da linguagem para a forma que a gente pensa. Isso é uma área de estudo que eu me interesso bastante, diria aí que é meu principal foco de estudo. E isso serviu muito para que eu consiga entender melhor como os cães pensam e melhorar essa relação, né, essa relação entre humanos e cães. Porque uma das consequências, talvez a pior consequência do excesso de humanização, é a gente começar a atribuir aos cães uma série de emoções e uma capacidade cognitiva aos cães que eles não têm.
Aí, quando a gente começa a atribuir a esses indivíduos uma capacidade de pensar muito próxima da capacidade do ser humano, e nós, seres humanos, temos uma capacidade única de pensar, e a gente já vai entender por quê, a gente começa a exigir desse cão uma série de coisas que eles não podem nos entregar. E às vezes a gente começa a culpar o cão por alguns comportamentos que eles estão apresentando, como se eles fizessem aquilo construindo, né, toda uma cadeia de pensamentos que eles não são capazes de fazer. E às vezes o problema é um problema muito mais simples de ser resolvido, se a gente parar e levar em consideração o que eu vou dizer para vocês aqui agora, né, a forma, em tentar entender a forma que os cães pensam. Eu não vou abordar aqui questões do ponto de vista científico, isso é muito mais uma impressão minha, fruto de estudos, do que algo embasado em ciência, tá? Mas é uma coisa que me ajuda demais a entender como que esses animais se relacionam dentro do ambiente humano. O que diferencia o ser humano de todos os outros animais, do ponto de vista cognitivo, não é tamanho de cérebro, não é quantidade de neurônios, não é capacidade de raciocínio mais lógico, né? Não é nada disso. O que nos diferencia dos outros animais é a capacidade que nós temos de fazer construções narrativas. O que é isso, né? Nós conseguimos organizar as nossas memórias de uma forma inteligente e projetar esse acervo que nós temos ali na nossa cabeça, projetar isso no mundo, projetar isso num ambiente, projetar isso no futuro. A gente tem que entender que os animais eles não têm essa capacidade que nós temos de imaginar consequência das nossas ações da forma que nós imaginamos. Então, uma vez que a gente, não sei, se eu estou aqui gravando essa aula, eu tenho a expectativa que você do outro lado esteja assistindo e que você absorva algo do que eu estou falando aqui, que você goste do que eu estou falando aqui e o que eu estou falando aqui seja proveitoso para você. Então, eu estou projetando no futuro uma consequência do que eu estou fazendo agora. E eu imagino que você do outro lado, a forma que você pode estar recebendo essa informação, os cães eles não têm essa capacidade de construir essa historinha na cabeça deles. Se os animais, não só os cães, nenhum animal tem essa capacidade. Se os animais tivessem essa capacidade de construir uma narrativa, eles seriam capazes de contar histórias. Se eles fossem capazes de contar histórias, eles teriam uma cultura. Se eles tivessem cultura, eles teriam um arcabouço de uma sociedade muito mais desenvolvida do que a gente vê hoje em dia. Então, uma vez que a gente entende que os cães eles não têm a capacidade de contar histórias para si mesmos, a gente começa a perceber que muitas das emoções, muitas das ações que nós atribuímos aos cães não são de fato ações decorrentes do que a gente imagina. Porque o que a gente imagina muitas vezes, a gente está olhando para uma ação do cão de um ponto de vista totalmente humano. Então, quando a gente diz que um cão tem alguns tipos de emoções que são tanto quanto mais complexas, que exigem essa construção narrativa, na verdade eles não têm essa construção narrativa, eles têm emoções muito mais viscerais mesmo. Então vamos pensar aqui numa situação de ciúmes, né? Quando a gente sente ciúmes de alguém, quando a gente sente ciúmes às vezes de algum objeto, a gente está projetando no futuro uma consequência daquele ato. A gente está contando uma historinha para nós mesmos e aquela historinha que a gente conta faz a gente sentir ciúmes. Então, não sei, eu sou casado com a Beatriz, eu vou sentir ciúme da Beatriz em uma situação que ela vá sair de casa e que ela possa conhecer uma outra pessoa e essa outra pessoa possa vir a conversar com ela e ela possa vir a dar abertura a essa outra pessoa. Estão percebendo como eu preciso considerar uma série de suposições e preencher essas suposições com uma série de historinhas para que eu sinta ciúmes? A mesma forma que a gente pensa em outras emoções mais complexas, inveja, quando a gente pensa, né, nessas questões, a gente começa a perceber que os cães eles não sentem inveja. Os cães eles não sentem nenhum tipo dessas informações, dessas emoções que sejam de fato emoções mais, digamos, hum, complexas mesmo. E é importante que a gente entenda isso para que a gente às vezes consiga até identificar problemas que são mais graves, né? Às vezes as pessoas acham que um cachorro que anda atrás dessa pessoa o dia inteiro dentro de casa, esse cachorro ele ama muito essa pessoa, mas na verdade a gente tem ali um problema de ansiedade de separação. Às vezes as pessoas acham que
existe, né, uma questão de ciúmes entre os cães, mas na verdade existe um problema de posse de recursos. Então a gente precisa considerar as ações dos cães de um ponto de vista do cão, não do ponto de vista de um humano. E por que isso é importante? Porque às vezes a gente está mascarando um problema, no caso que eu citei dois, né, mas podem existir diversos outros, com uma máscara de um viés totalmente humano. E isso acontece em diferentes sentidos, né? Às vezes a gente culpa o cão porque ele faz xixi no lugar errado, porque ele está se vingando. Mais uma vez, pense numa vingança. O que é a vingança, né? É uma projeção do futuro de uma ação que eu vou cometer agora. Então eu vou ali fazer o xixi no, não sei, dentro do guarda-roupa, para que a pessoa depois, a hora que vê aquilo, ela vai ficar muito chateada. E aí eu vou ter feito isso porque no passado ela cometeu. Tá vendo como existe toda uma associação de passado, presente e futuro dentro de uma estrutura narrativa? Os cães não são capazes de fazer isso. Os animais não são capazes de fazer isso. Entender isso vai facilitar, vai simplificar muito a sua relação com o seu cachorro. Eu não estou dizendo que você não possa amá-lo, não estou dizendo que a gente deva, que os cães não têm sentimentos, não estou dizendo que os cães não têm emoções, não estou dizendo nada disso. Eu estou te dizendo que qualquer tipo de emoção que exija a construção de uma historinha, a construção de uma estrutura narrativa, não pode estar presente em um indivíduo, no caso aqui os animais, que não são capazes de contar histórias. E isso facilita muito, enormemente. Uma vez que você compreende isso que eu estou dizendo, você vai perceber que muitas das coisas que você acha que o seu cão faz por ciúmes, por inveja, por vingança, na verdade ele está fazendo por outros motivos. E aí você começa a identificar esses outros motivos. Se ele faz xixi a hora que você sai de casa, na sua cama, a hora que você sai de casa, é porque em algum momento ele fez xixi na sua cama e você apareceu para brigar com ele, para poder. E aí ele entende que se ele for lá fazer, você vai surgir novamente, né? Ele não tem essa percepção de que você saiu. Em algum momento ele fez xixi, você viu ele fazendo xixi na cama, brigou com ele, deu atenção a ele. E tudo que os cães mais querem é a nossa atenção. E uma vez que a gente dá atenção, a gente está recompensando aquele comportamento. Então entender isso, né? Essa forma que os cães enxergam o mundo, que é uma forma completamente diferente da que nós enxergamos, porque nós estamos o tempo inteiro, né? Trazendo o passado para o presente e o presente para o futuro. A gente faz isso com muita facilidade. Para nós é um comportamento é algo, né, totalmente natural. E a gente acha que todos os animais são capazes de fazer isso se a gente não tiver parado para pensar que eles não têm essa capacidade. Uma outra coisa importante, né, que a gente precisa levar em consideração nessa relação cães e humanos é que os cães, eles já nascem cães. Então, as necessidades de um filhote, eles são essencialmente as mesmas de um cão jovem, de um cão adulto e de um cão idoso. Claro que a gente vai ter algumas nuances, né, umas necessidades de questão com a idade, mas todo cachorro ele precisa roer, cavar, se alimentar, roer ossos. Tudo isso, né, é uma característica, já nasce com o cão, ele já nasce de certa forma pronto. Nós, como seres humanos, não. A gente está em constante formação. A gente vai estar se formando, né? A gente vai tendo novas necessidades, atendendo novas necessidades, e vão surgindo outras, até o último dia das nossas vidas. Agora um cachorro não, os animais não, eles já nascem, um cachorro já nasce cachorro. O ser humano, a gente tem essa diferença, né? Que a gente está em constante formação. A gente nunca está pronto, a gente está sempre buscando algo. Isso é importante também para a gente saber, para que as necessidades dos cães sejam entendidas e atendidas. E uma vez que a gente descobre aquela necessidade, independente do tamanho do seu cão, independente da raça, independente do que for, ele é um cachorro. Antes de ser da raça X, Y, Z, ele é um cachorro. Antes de ser do tamanho P, M, G, GG, ele é um cachorro. Então isso, as necessidades que um cachorro tem, elas são necessidades fundamentais, está como que no alicerce ali de todo o ser cachorro daquele indivíduo. Então esses dois pontos me ajudaram demais a entender como que a gente lida com esse animal que é da nossa casa. Entendendo sempre aquele ponto que eu sempre digo, e vou dizer isso e repetir isso em diferentes aulas, que cães são animais em cativeiro. Que a gente precisa entender isso, que vai nos facilitar muito a forma de relacionar com os nossos animais. Eu não poderia deixar de deixar essa mensagem para você aqui, né, de te transmitir essa mensagem.
que é com grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Então você está acessando aqui dentro da assinatura uma série de conhecimentos que vão te dar uma série de poderes. Você vai ser capaz de fazer muita coisa para melhorar a vida do seu cachorro. Eu espero, e acredito que você vai fazer isso, que você vai aplicar essas novas habilidades, né? Esse novo conhecimento de uma forma muito responsável. Cada aula deve ser ali ponderada, partindo sempre do ponto de vista que a gente está falando aqui para várias pessoas. Eu não conheço o seu cão. O que eu sei é que ele é um cachorro, que ele tem algumas necessidades básicas que precisam ser atendidas. Mas a partir disso, né, você vai ajustando de acordo com a sua rotina, de acordo com a sua realidade, o que nós vamos ensinando aqui ao longo das aulas. A gente tem, né, o costume de fazer essa comparação do cachorro com o lobo. Por muito tempo eu usei esse argumento, né? Cães são 99,7,9% iguais aos lobos, então a gente deve tratar os cães como lobos. Porém, eu já há algum tempo eu não tenho usado isso como um parâmetro, porque eu acho que a gente tem que tratar cão como cão. E para quem está do outro lado, você olhar para o seu Luluzinho, ou seja lá qual a raça do seu cachorro, e dizer que ele deve ser tratado como um lobo, que ele é igual a um lobo, aqui não está em escala, né? Mas um lobo ele vai pesar aí seus 60, 70 quilos. Lobo vermelho como esse aqui, talvez chegue aí a seus 60 quilos. Ele é 10 vezes maior do que um Luluzinho, né? Ele é um animal selvagem. Ele nasce na maioria das vezes, né? Nasce e cresce na natureza. Tem uma série de habilidades que os nossos cães já não têm mais. Então a gente deve tratar o cachorro como cachorro. Entender as necessidades desse cachorro. Entender esse ponto. Apesar dele ser um animal doméstico, ele é um animal que está dentro de um cativeiro. Por menor que seja o cachorro, independente da raça que ele seja, independente do estilo de vida que ele tenha, não é um habitat natural de um cachorro um apartamento. Ele está num habitat que não é dele. Então a gente precisa adequar o estilo de vida desse cão para atender essas necessidades que o ambiente atual dos cães não consegue proporcionar para eles. Como eu disse, né, os lobos e os cães, de fato, eles têm um parentesco muito próximo. Os cães hoje, eles são considerados, né, uma subespécie de lobo. Então, dentre os lobos, né, já tem essa imagem já, na próxima. Então, a gente tem aqui essa proximidade entre cães e lobos. Do ponto de vista fisiológico, eles são basicamente o mesmo animal, né? Os cães menores é um lobo reduzido, os cães maiores é um lobo também reduzido, né? Porque o maior cão não chega ao tamanho da maioria dos lobos. Então, eles são mesmo animais muito próximos. Mas fazer essa extrapolação, né? Fazer essa comparação de que você deve tratar o seu cão como um lobo, na maioria das vezes acaba mais dificultando o processo do que de fato aproximando, facilitando. Importante que você saiba que apesar do seu cachorro ser um cachorro, ele ainda sim precisa comer ossos. O ideal é que ele se alimente de carne crua, ossos, vísceras, ovos. Ele precisa cavar, ele precisa farejar, ele precisa se movimentar, ele precisa correr, ele precisa de exercício, ele precisa de tudo isso da mesma forma que eles também precisam dos seres humanos, né? Os cães, eles acabaram se adaptando à convivência com o ser humano. O cão, se ele puder escolher, ele vai preferir a companhia de um humano à companhia de um outro cão. E isso traz uma questão muito importante daquele primeiro ponto da comunicação, que os cães eles aprenderam a se comunicar com nós de uma maneira muito eficaz, muito eficiente. E a gente tem que entender que a comunicação dos cães ela acontece basicamente por linguagem corporal. Então, às vezes, a gente acha que o nosso cachorro está lendo o nosso pensamento, mas o que ele está fazendo, na verdade, é lendo as nossas expressões corporais. A gente tem que pensar que um cachorro se comunica com o outro, às vezes, com um pequeno movimentar de orelha, às vezes com um lamber de lábios, né? O cachorro ele mostra desconforto no simples lamber de lábios. Isso é uma coisa importante, né? Que a gente vai ter aula aqui no futuro, próximo, desses sinais de comunicação dos cães. Às vezes, um simples sentar de um cão já quer dizer alguma coisa. Às vezes a forma que ele te olha já quer dizer alguma coisa. Então, às vezes a gente acredita que o cão está adivinhando o que nós estamos pensando, porque a gente de fato está pensando aquilo e a gente transparece de alguma forma aquilo na nossa linguagem corporal. E até nas coisas, né? Os cães às vezes percebem que a gente vai sair de casa
se a gente acredita que a gente não deu nenhum sinal, mas a gente faz alguma coisa que eles percebam que já é o momento da gente sair de casa. Então, uma breve história dos cães, né? Os cães, eles de fato estão juntos aí, né? Acompanham os humanos já há alguns anos. Em algum momento, esses cães se aproximaram de nós e aí nós começamos a selecioná-los. E hoje eles são mesmo uma subespécie de lobo, né? Nós temos diferentes. Quando eu digo subespécies, é como se fossem diferentes raças de lobo. Assim, não é exatamente uma raça, mas só para ficar mais fácil da gente entender. Então nós temos diferentes subespécies, né? Nós temos, de acordo com o habitat que esse lobo vive, ele foi se moldando a esse ambiente para se tornar mais adaptado. Então a gente tem lobos, né? Eles são extremamente, os canídeos, né? Os cães também, os cães, eles são extremamente adaptáveis. Então a gente tem lobos, desde lobos em deserto, como o lobo árabe, até lobos no Ártico, né? Lobos na tundra. Nós temos lobos em todos os tipos de ambientes diferentes do mundo. E os cães, eles estão aqui como uma subespécie de lobo, né? Alguns cães, eles se asselvajaram, então em algum momento eles foram cães domésticos e por terem voltado a terem contato com o ambiente, eles começaram a viver independente dos humanos. Aqui tem dois, né, que é o cão cantor da Nova Guiné e o dingo também da Oceania, né? São cães que em algum momento se afastaram dos humanos e hoje vivem uma vida livre. E o nosso cão doméstico. Então os cães, eles acabam entrando mesmo nesse bolo, né, de subespécies de lobos. Então, aqui alguns exemplos, né, de alguns lobos, né, o lobo tibetano, o lobo da tundra, o lobo euroasiático, o lobo árabe, o lobo do Ártico, o lobo mexicano. Então, desde deserto, região de floresta, região de tundra, né, região de muito frio, região de altitude, todo lugar aí a gente vai ter lobos. E o dingo, nosso a subespécie, né, que está aí também em vários ambientes, principalmente região desértica da Austrália. Então, de fato, a gente tem aí esse antepassado comum. Em algum momento, os cães eles viveram selvagens, foram selvagens, e aí a gente trouxe eles para dentro de casa, mas eles não perderam uma característica fundamental, que cães ainda são carnívoros. Por mais que você escute por aí que cães são onívoros, isso é uma tentativa, né, de encaixar um quadrado num círculo. É, eles não são, eles são toda a anatofisiologia dos cães é de um carnívoro, desde o ponto de vista de arcada dentária, né? Onde eles têm. Cães, eles não mastigam, né? Eles não têm capacidade de macerar os alimentos, como muita gente acredita, né? Eles não fazem esse movimento lateral da mandíbula. Então, a arcada dentária deles, a boca deles, ela foi projetada para arrancar grandes pedaços de carne e engolir carne, ossos. Não tem a produção de salivas, de enzimas salivar que degradam carboidratos, como os onívoros têm. O estômago extremamente ácido, muito expansível, né? O cão, ele tem uma capacidade de consumir muito alimento de uma vez, porque numa situação normal ele não teria as refeições programadas como a gente oferece para eles hoje em dia. Eles teriam a oportunidade de se alimentar esporadicamente. Intestino curto, para que esse alimento passe rapidamente. Mais uma vez, né, se a gente for pensar de forma natural, esse cão ele consumiria alimentos em avançado estágio de decomposição, com uma alta carga microbiológica, questão de produção de enzimas também. Tudo isso, né, para capacitar esse indivíduo de se alimentar de outros animais que são carnívoros. Do ponto de vista, uma linha, né, de aproximação. Então, os cães, o lobo, né, a gente data aí o surgimento dos primeiro registro de lobo, mais ou menos há 300, 400 mil anos. Cerca de 10 a 30 mil anos, existe aí uma janela que a gente não sabe ao certo. Esses lobos, né, se aproximaram dos humanos. E aí a gente começou a utilizar esses indivíduos para alguma função dentro da família. Existem algumas teorias, né, dessa aproximação. Alguns dizem que foi para os humanos que se aproximaram, alguns dizem que foram os lobos que se aproximaram. Alguns dizem até que os cães, né, no caso que os lobos, conferiram até um diferencial competitivo em relação aos outros hominídeos que existiam, né? E aí o Homo sapiens, por ele dominar os cães, por ele ter essa relação com os cães, ele acabou tendo uma vantagem
aos Neandertais e alguns outros hominídeos que existiam ali. O cão, da forma que a gente conhece, ele existe aí há cerca de 3 a 4 mil anos. E há cerca de 100, 150, 200 anos que existem as raças da forma que a gente conhece. Por muito tempo, o cão ele era separado ali por aptidão, mas os cães eles estavam ali, né, dentro do contexto familiar, se fazendo um pouco de tudo. Os primeiros históricos do uso de cães para alguma função foi para a função de tração, então eles eram usados primeiramente de registro que nós temos, né, para tração, para carregar as coisas, para puxar trenós, para puxar carroça, e alimento também. O cão em algum momento ele foi alimento do ser humano. E aí a gente foi avançando, né, nessa seleção, nessa forma de criar os cães, onde a gente tem hoje as diferentes raças com diferentes características fenotípicas, né? Por mais que geneticamente eles são são o mesmo animal e muito semelhante ao lobo, externamente, né, no fenótipo, eles são muito diferentes. E nós temos, né, como eu disse, né, cães que voltaram para a vida selvagem e que hoje vivem como cães selvagens mesmo. Um exemplo aqui é o Dingo, né, na Austrália, onde ele come canguru, sendo inclusive um problema de saúde mesmo, não de saúde, mas um problema para o ecossistema, porque como ele não é um animal nativo daquela região, eles não têm um controle ali biológico adequado. Então ele é um animal externo que foi introduzido ali, então ele não tem ninguém que controle a população e eles acabam se reproduzindo às vezes de forma descontrolada, sendo um risco, né, que até para animais domésticos que eles começam a predar. Tanto que, de tempos em tempos, o governo australiano libera, né, a caça deles para poder reduzir a população. Não é uma imagem bonita de ser vista, mas a gente vê aí o potencial que os cães têm de se adaptar e se eles forem deixados, né, a livre vontade. Não, claro que não todas as raças, a gente tem as limitações de algumas raças, mas eles conseguiriam sobreviver sem problema. Então é importante que a gente entenda, né, que as necessidades do cão são necessidades dos cães. Talvez tirar um pouco essa questão do lobo nos ajude a entender esse bichinho que a gente tem em casa. O que mais se aproxima do cão ideal que nós poderíamos considerar são mesmo os cães que têm vida livre, né, cães de fazenda. São cães que têm uma atividade física bem significativa, que têm a possibilidade de ir e vir sempre que desejar, farejam, cavam, roem as coisas, né? Eles têm muito acesso a materiais, né? A outros animais, a ossos, e tem uma função. Talvez o principal para os cães é a gente dar alguma função para eles. Porque o cão, por muitos anos, ou a grande parte da história do cão, ele teve alguma função dentro da família, né? Desde aquele cão pequenininho que tinha uma função de dar alarme na hora que alguém entrava dentro do quarto, malteses, por exemplo, até cães maiores que tinham uma função de guarda, cães pastores, cães de caça. A gente tem ali algumas funções, né? Algumas distribuídas ali, algumas raças. E você entender isso daqui, né? Ah, eu tenho o meu cão, ele é um cão pastor, então ele vai ter uma série de características. Ele é um cão que vai ter uma percepção visual muito grande, ele é um cão que vai ter precisa, né, de um exercício mental maior, porque ele foi desenvolvido para isso. Ele foi desenvolvido para ter uma capacidade maior de raciocínio. A mesma coisa, cães de trabalho, né? Cães aí voltados para proteção, cães de aponte, cães de faro, cães pequenos, né? Que aí você tem que entender que são cães que na maioria das vezes são mais latidores, porque eles tinham essa função mesmo de, de ser um alarme dentro de casa. Terriers, né? Que tem essa função de caça de pequenas coisas. Alguns outros cães de utilidade, né? Cães principalmente de tração. Ah, eu tenho um vira-lata, eu não sei onde ele se encaixa aqui. Eu também não vou saber te dizer, porque você vai, ou por aproximação, né? Um vira-lata que se parece um pouco mais, talvez, aqui com um labrador, alguma coisa nesse sentido. Aí você encontra, né? O seu cão aqui dentro. E aí entende quais são as necessidades dessa raça, para que ela foi criada. Você entender a história dessa raça, para que ela foi criada, você vai conseguir perceber uma série de poréns dessa raça. Pegar o labrador, né? O labrador é um cão que foi desenvolvido para passar o dia todo dentro da água buscando patos. Os caçadores atiram no pato, o pato cai, o labrador ele vai lá e busca o pato e volta. Então eles são cães que foram feitos para isso. Por isso que labrador, golden gostam tanto de água. E por isso que
eles engordam com tanta facilidade. Imagina um animal que foi feito, entre aspas, né, ou foi selecionado para ser um indivíduo que passa o dia inteiro dentro da água gelada, nadando, buscando patos. Então eles têm um metabolismo todo adaptado para isso. E talvez o cúmulo da nossa humanização, do distanciamento dos cães, seja mesmo a questão da ração. Eu sei que talvez você não consiga mudar isso hoje, mas tente aproximar, incluir alguns alimentos, incluir ossos, incluir algumas coisas na alimentação desse cão, já vai ser um avanço muito grande para ele. E a ração também exemplifica bem tudo isso que eu disse, né, dessa complicação, como os indivíduos complicaram, como o mercado, né, o sistema complicou a forma de tratar os cães, para depois trazer algumas soluções. Pegando a ração, né, eles complicaram, como se alimentar os cães fosse uma coisa de outro mundo. A gente precisa de um laboratório para poder produzir o alimento para alimentar os cães. A gente sabe que isso não é verdade. Estou trazendo a ração como esse exemplo. E a mesma forma com os cuidados dos cães, né? Você precisa disso, daquilo, medicamento, isso. Ter um cachorro é muito mais simples do que nos disseram. E entenda essas necessidades, né? O cachorro ele precisa passear todos os dias, ele precisa roer, preferencialmente ossos. Ele precisa, ossos crus, tá? Ele precisa de atividade física, ele precisa farejar, ele precisa dessa relação com o ser humano, ele precisa dessa série de coisas. Isso que é uma necessidade do cão. Todo o resto é supérfluo e na maioria das vezes a gente está só preenchendo, né, essa superfície, como que eu posso dizer? Essa necessidade dos cães como necessidades nossas. Então tenham cuidado, né, pra gente não sobrepor e esquecer deles e ficar somente com a gente. Espero ter ajudado você a entender melhor esse bichinho que você tem aí dentro de casa.